Olá meu irmão, olá minha irmã que acompanha a este vídeo através desta plataforma digital. Eu sou o Frei Tiago Soares, franciscano da província da Imaculada Conceição do Brasil, província esta que se faz presente nos estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E a razão desse vídeo consiste em convidar você para realizar um estudo à luz das admoestações de São Francisco de Assis. As admoestações figuram 28 exortações do Pai Francisco para aqueles que desejam seguir mais de perto a pessoa do Cristo pobre, humilde e crucificado. O Frei já realizou alguns estudos com base nas 8 primeiras admoestações. Se você também deseja realizar esse estudo conosco, basta conferir nos vídeos que estão dispostos neste canal. Hoje nós vamos tratar sobre a 9ª admoestação. Vamos conversar um pouquinho sobre o conteúdo deste texto. E falando sobre o texto, vamos direto à mensagem que São Francisco deixa à comunidade humana. Diz o Senhor: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, conforme Mateus 5, versículo 44. Pois ama de verdade seu inimigo quem não se dói pela injúria que o outro lhe faz, mas se abrasa pelo amor de Deus por causa do pecado de sua alma e lhe demonstre afeto através das obras. Pois bem, depois deste contato com o texto, Frei fará algumas observações à luz dessa mensagem tão bonita, deixada a nós, e significa um recorte também da experiência de São Francisco de Assis. Interessante notar o modo como Francisco inicia sua admoestação. Ele nos recorda um mandato todo especial de nosso Senhor Jesus Cristo: amar até mesmo os nossos inimigos. Isso é por demais exigente. E como é exigente? Aliás, a exigência ela participa desta experiência fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. O amor cristão ele é exigente, pois implica renúncia. Significa também abraçar a cruz de cada dia. Mas acredito que a consequência direta deste caminho, o fruto desta busca, significa amar na força do amor de Deus. Antes de falar do amor de Deus, eu gostaria de destacar alguns aspectos da nossa maneira de amar. O ser humano, de um modo primário, ele estabelece relação com o outro a fim de encontrar ali nesta relação um modo de alimentar os seus desejos, ou seja, eu procuro no outro me amar. Então, quando este objeto ele corresponde aos meus anseios, aos meus caprichos, eu estabeleço ali uma relação que, à primeira vista, é chamada de amor, mas dentro de uma medida humana. O ser humano estabelece relação porque ele procura, de uma certa forma, a resposta para os seus anseios e caprichos. Interessante notar isto no nosso modo de estabelecer relação. Vamos nos desenvolvendo. É um modo primário. Cristo, na sua medida de amar, nos apresenta uma outra dimensão, um outro aspecto, uma outra dinâmica. Amar para promover a vida do outro. Se na medida humana, inicialmente, procuramos nos amar na pessoa do outro, Cristo apresenta esta dinâmica totalmente diferente. Amar para promover a vida do outro. Isto é próprio de Deus. Deus se faz doação a fim de promover o desenvolvimento da comunidade humana. E é um amor que não faz distinção. Não faz distinção. É um amor para todos. Tanto é que o sonho de Deus é formar comunhão com a humanidade. Uma vez que o ser humano experimenta este amor na pessoa de Cristo, uma vez que Cristo é senão para a comunidade humana aquele que recorda ou apresenta, melhor, ele apresenta à humanidade este modo próprio de Deus amar, que é doação. Uma vez que o ser humano faz a experiência deste amor, isso implica também uma resposta prática. É Cristo que pede dos seus seguidores: agora você que aprendeu este modo próprio de amar, este modo todo especial, que identifica a relação de Deus com o universo criado, vai e faça o mesmo. Pois o desejo de Deus é que todos se salvem, que todos cheguem a este estado de comunhão.
E aí que entra a parte prática, que é um tanto que difícil, vai implicar renúncia, porque o ser humano procura estabelecer relação somente com aqueles que ele tem uma certa afinidade, ou seja, que corresponde aos seus anseios, aos seus projetos, aos seus caprichos e gostos. Mas a proposta cristã, ela é diferente, visa também amar até mesmo os nossos inimigos. Inimigo é um modo assim, um tanto que primário para classificar esse tipo de comportamento na relação humana. Porque aos olhos de Deus somos todos irmãos. Acredito que este, que muitas vezes nos ofende, nos prejudica e nos faz mal, é porque ainda não descobriu essa dimensão toda especial confiada a Ele. Que dimensão é esta? Todo ser humano é também capaz de Deus. É por isso que Cristo assume a nossa condição, veio ao encontro da humanidade para nos recordar que somos sim sacramento de Deus. Somos imagem e semelhança de um Deus todo amoroso. Dado algumas situações, vivências e experiências, acredito que o ser humano acaba tomando alguns atalhos mal escolhidos. Por isso Cristo se faz caminho para que o ser humano possa voltar ao coração de Deus Pai. Agora, de um ponto de vista assim, olhando de uma dimensão mais prática, São Francisco de Assis também ele é um tanto que direto e bem duro para com aqueles que desejam abraçar este caminho. Muitas vezes, quando alguém nos ofende e isto nos machuca, isto também pode revelar um excessivo apego da nossa imagem. O outro maculou a minha imagem, então eu não quero mais contato com ele. Está aí uma questão que diz respeito àquela primeira condição que o Frei destacou lá no início da fala. O amor cristão é exigente, pois significa renúncia de si mesmo. Quando procuro estabelecer relação com o outro a fim de me amar na pessoa do outro, eu não estou formando comunhão. O outro é tão somente um objeto para mim. Agora, quando este outro ele é reconhecido na sua dignidade, na sua individualidade, eu tenho que tomar consciência que na relação as falhas elas são inerentes ao processo. Nós estamos nesse processo de caminhada, de desenvolvimento e de busca. Há aqueles que já chegaram a certa consciência do quanto é necessário caminhar em direção a este amor. Ele é convidado também a ter um olhar de misericórdia para com o seu semelhante que ainda não despertou para essa dimensão. Portanto, quando alguém nos ofende e esta ofensa nos machuca, está aí uma oportunidade para deixar de lado somente a nossa forma de ver. Pode ser que este irmão tenha nos machucado porque contrariou a nossa maneira de interpretar a realidade, de interpretar os dados. Mas quando sou chamado a olhar a situação a partir do ocular de Deus, eu levo em consideração os limites, a fragilidade humana, o tempo de processo que cada ser humano demanda para poder corresponder também a este amor. Por isso que a resposta prática ao mandato do Senhor visa senão corresponder ao seu amor. Eu faço por amor de Deus, eu perdoo por amor de Deus, porque Deus por primeiro me amou, por primeiro me perdoou, nos deu o seu Filho a fim de possibilitar à humanidade uma nova oportunidade. Portanto, a dimensão prática deste corresponder ao amor de Deus visa alargar a nossa medida, não aquela medida que busca tão somente correspondência, ou seja, procuro no outro aquilo que me agrada. Não, nós temos que superar esta medida, e esta medida ela abraça toda a humana criatura, sobretudo os nossos inimigos. Acredito que a palavra inimigo, ela de uma certa forma é usada para situar uma situação ou um irmão que ainda não tomou consciência desta capacidade toda singular que é amar na força do amor de Deus. Se ele ainda não é capaz de fazer, eu, por amor de Deus, vou ao encontro e proponho, ofereço a ele a misericórdia, sempre na liberdade. E se ele recusar, paciência, pois o amor é dado na liberdade. A resposta também deve ser dada na liberdade. Amar até mesmo os nossos inimigos significa romper com a antiga medida, ou seja, buscar no outro somente aquilo que me agrada, para abraçar uma dimensão toda nova, ou seja, amo na força do amor de Deus porque também quero o bem do meu irmão. E este irmão não é somente aquele que me agrada, mas
diz respeito a toda a comunidade humana. Nesse sentido que Deus de infinita bondade possa, este Deus que é todo amoroso, Ele nos dê a força, a graça para testemunhar o seu amor na terra, a fim de que toda humana criatura possa voltar ao coração deste Deus todo amoroso. Nós queremos pedir a bênção de Deus para ser resposta e presença deste projeto tão bonito que visa a comunhão. Todos irmãos, filhos de um mesmo Pai. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos guarde, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço a todos, paz e bem.